Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje vamos estar falando sobre a terceira parte da ressurreição dos mortos. Foi o estudo que nós começamos há 2 semanas, né? Falando sobre aquela passagem que os saduceus perguntam a Jesus sobre a questão de uma mulher, de um homem, de uma pessoa, né, que teve a esposa, mas não deixou descendente, aí morre, daí o irmão assume, porque a lei judaica dizia que era isso, e aí esse também não deu descendente. Eram 7 irmãos, todos os 7 casaram com a mulher, e nenhum deles, no caso, conseguiu dar descendentes, né? E aí morre também a mulher. E aí eles perguntam no céu de qual dos 3 ela seria esposa, né? E eles querendo pegar Jesus, aquelas pegadinhas que eles faziam com Jesus. E aí Jesus dá a resposta. Então, nós damos 2 semanas. Se você está chegando hoje aqui e não viu os 2 programas anteriores, entre lá no site da rádio, procure lá o programa Nos Caminhos de Jesus e veja os 2 programas anteriores, que são a sequência desse estudo que nós estamos realizando hoje. Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar os versículos 31 e 33, do capítulo 22 de Mateus, que é a última parte desse estudo. Eu vou ler aqui os versículos para que a gente depois comece a comentar sobre eles. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Essa aqui é a resposta que Jesus dá aos saduceus. Lembrando, né, que os saduceus eles não acreditavam na ressurreição. Por isso que eles entraram com essa pergunta, que era uma maneira de tentar provar que o que Jesus falava não tinha cabimento, aquelas falas naturais da época, né? Então vamos lá, temos algumas palavras-chave aqui. A primeira palavra-chave é Abraão, porque Jesus fala que Deus de Abraão, né? Eu sou o Deus de Abraão. Jesus fala que está lá no Velho Testamento isso. Então vamos lá. Abraão, pai de uma multidão. O Abraão significa pai enaltecido, exaltado, pai de uma multidão também. E aí quando ele tinha 99 anos, Abraão, né? E quando Deus reafirmou a sua promessa de que a descendência de Abraão seria numerosa, conforme está em Gênesis, no capítulo 17, versículos. A gente vai falar assim, mas com 99 anos falar que ele ia ter uma descendência numerosa. Gente, assim, a gente vai encontrar no Velho Testamento várias datas de vida de pessoas que são muito grandes. Tem gente com 160 anos de vida, outros foram ser pai a 70, tinham 130. A contagem judaica lá do passado, dos dias, era diferente. Então, quando a gente vê um indivíduo com 100 anos, 100 e poucos anos, a gente não pode levar em conta em relação à nossa contagem atual. Era uma contagem diferente. E aí, claro, a gente vai ver pessoas com 160 anos. Isso realmente não é possível. A gente sabe que hoje a medicina mostra, a gente, com todos os recursos que nós temos hoje da medicina, as pessoas pouco chegam aos 100 anos. Então, a gente vai observando, né, que essa coisa não poderia estar correta. Vamos lá, sobre a origem familiar e a história inicial de Abraão, né? E Abraão era a 10ª geração de Noé, mediante Sem, e nasceu no ano 352 após o dilúvio, só para que a gente possa entender. Em 2018, antes da era cristã, então ele é 2018 anos antes de Cristo. Embora seja alistado primeiro entre os 3 filhos de Tera, em Gênesis capítulo 11, versículo 26, Abraão não era o primogênito. Ele era entre os 3 primeiros, mas não era o primogênito. A Escritura mostra que Tera tinha 70 anos quando nasceu seu primeiro filho. Olha só, você já vê isso. 70 anos quando nasceu o primeiro filho, né? E que Abraão nasceu 60 anos depois. Então nasceu quando a mulher, a Tera, tinha 130 anos. A gente sabe que seria impossível. Mesmo que a pessoa tivesse vivido, não teria condição. A gente, Gênesis, capítulo 11, versículo 32, fala isso, e no capítulo 12, versículo 4. Evidentemente, Abraão é listado primeiro entre os filhos de seu pai devido à sua notável fidelidade e proeminência nas Escrituras.
prática seguida no caso de vários outros notáveis homens de fé, tais como Sem e Isaac. A gente também vai ver isso em Gênesis, capítulo 5, versículo 32, capítulo 11, versículo 10, e 1 Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 28. Então, vamos à segunda palavra-chave, que é Isaac. Deus de Isaac também fala, né? O que significa Isaac? Riso. O único filho de Abraão, com sua esposa Sara, era Isaac. Assim, um elo vital na linhagem que leva a Cristo. A gente vê isso em 1 Crônicas, né? Capítulo 1, versículo 28 e versículo 34, Mateus, capítulo 1, versículo 1, e versículo 2, Lucas, capítulo 3, versículo 34. Primeiro, vamos lá. Isaac foi desmamado com cerca de 5 anos. Quase que foi oferecido como sacrifício quando tinha talvez 25 anos. E ele casou-se aos 40, tornou-se pai de gêmeos aos 60 e morreu com 180 anos. A gente vai encontrar isso em Gênesis, capítulo 21, versículo 2 a 8. E no capítulo 22, versículo 2, no capítulo 25, versículo 20, 26 e no capítulo 35, versículo 28. Então você vê, dizem que Isaac morreu com 180 anos. Gente, eu volto a falar, temos que entender a contagem que não era a mesma de hoje. Assim, a gente não consegue nem buscando no Velho Testamento uma maneira correta de como eles calculavam. Só que é muito claro que não era correto. Primeiro, a contagem deles era lunar, mas não daria uma diferença tão grande como a nossa. Né? A contagem de dias deles, lá no tempo de Jesus, já era uma contagem lunar. Mas para trás a gente não sabe realmente. A gente não tem muitos dados, mas é muito claro, assim, a maioria dos historiadores, a maioria dos intérpretes entendem que essas idades citadas, elas não condizem, porque a maneira de contar o tempo deveria ser muito diferente. O nascimento de Isaac ocorreu sob algumas circunstâncias bem incomuns. Tanto o pai como a mãe dele já eram bem idosos, já tendo há muito cessado a menstruação de sua mãe, conforme está em Gênesis capítulo 18, versículo 11. Assim, quando Deus disse a Abraão que Sara daria à luz um filho, ele se riu dessa perspectiva, perguntando: nascerá um filho a um homem de 100 anos de idade e dará à luz Sara, sim, uma mulher de 90 anos de idade? Gênesis capítulo 17, versículo 17. Assim, a gente pode, vamos botar que a contagem fosse pela metade, né? Fosse pela metade, aí que na verdade ele não tivesse 100, ele tivesse 50 anos e que Sara não tivesse 90, tivesse 45. Para aquela época, 45 anos já realmente seria uma data bem difícil de ter filho, né? Principalmente hoje a mulher ela repõe hormônio quando começa a entrar na menopausa e tudo, então a mulher ainda consegue, né, muitas vezes chegar a dar luz depois dessa idade, mas a grande maioria não, né? Então, vamos lá. Ao saber o que ocorreria, Sara também riu. Então a gente vai começando a entender o nome de Isaac, né? Várias coisas aqui de rir, né? Daí no tempo designado do ano seguinte nasceu o menino, provando que nada é extraordinário demais para Deus. Né? Então a gente vai ver isso também em Gênesis capítulo 18, versículo 9 a 15. Sara então exclamou: Deus me preparou riso, acrescentando: todo aquele que ouvir isso há de rir de mim. E assim, exatamente como Deus dissera, o menino foi apropriadamente chamado de Isaac, que significa riso. Isaac, em hebraico, significa riso, conforme está em Gênesis, capítulo 21, versículo de 1 a 7, e no capítulo 17, versículo 9. Então, segunda palavra-chave, segunda pessoa citada aqui. E temos a terceira pessoa citada, que é Jacó, que é uma outra história inusitada também. Agarrador de calcanhar, que significa o suplantador. Que ele é o filho de Isaac e Rebeca, já é um descendente de Isaac. A gente vai vendo aqui, teve Abraão, depois teve Isaac, que é filho de Abraão, e agora temos o Jacó, que é filho de Isaac. E gêmeo, Isaac era gêmeo, mas moço de Esaú. Vamos lá. Seus únicos filhos em 1858, né, nasceram, né? Já o pai de Jacó estava casado há 20 anos quando nasceram esses gêmeos, lá em 1858, antes da era do Cristo. Isaac nessa época tinha 60 anos, assim como deu o caso de Abraão, né, que acabou tendo filho muito tarde. As orações de Isaac para ter descendentes só foram respondidas depois que a sua paciência e sua fé nas promessas de Deus tinham sido plenamente testadas. Isso a gente também vai ver em Gênesis, capítulo 25, versículo 20, versículo 21, versículo 26, e Romano, capítulo 9, versículo 7 a 10. E aí vamos lá. Em sua gravidez, a Rebeca, ela sentiu-se afligida pela luta dos gêmeos, falando que dentro do ventre eles lutavam.
os quais explicou Deus que era início de duas nações oponentes. A gente sabe que isso tudo também tem um pouco do folclore, né? Ademais, Deus declarou que ao contrário ao costume geral, né, o mais velho serviria ao mais novo. Normalmente, os mais novos servem ao mais velho. Concordantemente, Jacó, que foi o segundo a nascer, segurava o calcanhar de Esaú. Eles dizem que saiu o primeiro e o segundo veio atrás agarrado no calcanhar, quando nasceu. Daí o nome de Jacó, que significa agarrador de calcanhar, conforme está em Gênesis capítulo 25, versículo 22 a 26. E aí, conforme eles falam, né, Deus demonstrou assim sua capacidade de detectar a inclinação genética dos nascituros e de exercer sua presciência e seu direito de escolher de antemão a quem ele prefere para os seus propósitos. Contudo, de forma alguma, ele predetermina o destino final dos indivíduos. Tá? A gente vê isso em Romanos, capítulo 9, versículo 10 a 12, e em Oséias, capítulo 2, versículo 3. Então, está aqui os três nomes que foram citados aqui nos versículos, eu já falei um pouco. Vamos lá agora. E Jesus fala assim para eles: não tendes lido? Aqueles saduceus, eles aceitavam apenas os 5 primeiros livros do Antigo Testamento como escritura sagrada. Jesus, né, citou esses livros para provar o ponto, né? Se eles aceitavam aqueles livros como autoritários, deveriam estar dispostos a aceitar o que Jesus dizia. Se ele necessitava de textos de prova bem citados, a fim de poder acatar, né, uma opinião, deveriam ter dado ouvidos ao que Jesus citava. Aí Marcos diz o seguinte, no livro de Moisés, já em Mateus está nos 5 primeiros livros, né, não tem livros, né, que aceitavam sem fazer perguntas. Quando ao resto do Antigo Testamento, a posição dos saduceus era muito ambígua, mas parece bem certo que não declaravam aceitação dogmática de nenhum escrito, além dos 5 livros de Moisés. O que estava para trás, depois de Moisés, para eles não servia. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos dar uma paradinha, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a terceira parte daquele estudo sobre a ressurreição dos mortos, né, que os saduceus questionam Jesus. E os versículos capítulo 22, versículos 31 a 33. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turmas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Nós já falamos aqui sobre os 3 nomes, né, os três personagens aqui citados, e agora a gente está continuando com o estudo. Jesus tinha dito: não tendes lido, né? O texto que foi usado por Jesus foi extraído desses livros, o que comprova o que estamos dizendo, né? Que nós estamos falando aqui sobre eles terem aceito ou não. Os saduceus rejeitavam francamente as tradições orais que posteriormente, né, foram agrupadas e de forma escrita e formou o Talmud. E só aceitavam realmente os 5 livros de Moisés. Eles não aceitavam o Talmud, não aceitavam os livros que vinham depois de Moisés, não aceitavam nada. Se não rejeitavam totalmente os livros escritos após Moisés, é que temiam a opinião popular, né? Pois o povo, juntamente com os fariseus, aceitava universalmente tais escrituras, tais livros. Segundo diversas informações do historiador Joséfo, né, que é o contemporâneo do Cristo, bem como de outros, parece que os saduceus tendiam por classificar os escritos pós-mosaicos juntamente com a tradição, classificavam mais ou menos assim. Noutras palavras, realmente rejeitavam como canônicos. Então, nem os que vinham, os pós-mosaicos, nem o Talmud, né, que era a tradição oral que foi transformada em livro, eles não aceitavam. Jesus procurou, falando isso, né, demonstrar o ensino da ressurreição, baseado num dos livros de Moisés, tendo citado o texto de Êxodo, no capítulo 3, versículo 6. Marcos, embora um pouco a sua descrição de como Deus falou a Moisés, mencionando a sarça, né, ele elabora um pouco mais, né, ele fala sobre a questão da sarça, isso no texto referente à sarça, como Deus falou. Porque no Velho Testamento está escrito, né, que quando Deus fala a Moisés para escrever as tábuas da lei, foi através de uma sarça ardente, né? Então,
E Marcos cita a sarça. Mateus não, ele fala, não tens lido, né? Ele não usa esse termo. Lucas também menciona a sarça, né? Conforme a gente vê em Lucas, no capítulo 20, versículo 37. E aí, pelo que vemos, o autor do Evangelho de Mateus, né, condensou um tanto a história, deixando de incluir essa informação particular. Ou isso não era verdade e os outros acrescentaram e ele não achou importante. Jesus poderia ter citado livros posteriores a Moisés, como por exemplo Isaías, né, no capítulo 26, versículo 19, poderia também ter falado de Ezequiel, capítulo 37, versículo de 1 a 14, ou Daniel, capítulo 12, versículo 2, que todos eles falam sobre a questão da ressurreição, mas ele preferiu limitar-se a Moisés, porque sabia que falar dos outros eles não acreditariam. A passagem de Lucas, no capítulo 20, versículo 37, diz o seguinte: Moisés o indicou, permitindo que outras testemunhas fossem supridas na memória dos saduceus. No conceito dos saduceus, os livros de Moisés era o tribunal de apelo final e decisivo em qualquer questão doutrinária. Por isso mesmo, a gente vai observar que Jesus se utilizou desses livros, onde os saduceus imaginavam a dificuldade da lei do casamento levirato. Jesus usa os livros que eles aceitavam para dar uma resposta para eles, que era o jeito que ele tinha de evitar que eles pudessem questionar, né? E é interessante a gente notar que o artigo definido é repetido 3 vezes antes da menção de cada personagem, isto é, antes de Abraão, antes de Jacó e antes de Isaac, né? A gente vai observar assim, ó. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ele se refere 3 vezes assim, né? E a gente vai observando que ele fez isso, né? Usou desse recurso, né? A tradução em português, ela tem conservado fielmente essa repetição. Em cada caso, Jesus enfatizou uma personalidade separada. Abraão, homem que viveu na terra e morreu, em realidade está vivo, Jesus diz. Isaac, homem que viveu na terra e morreu, também está realmente vivo. Jacó, homem que viveu na terra e morreu, por semelhante modo está vivo. Jesus cita os 3 como vivos, e ele já teria morrido. Todos os homens, todos os indivíduos que têm vivido na face da terra e morreram ou morrerão, em realidade estão vivos. Todos eles. A essência de Deus é a vida. E Deus não seria Deus se fosse Deus de morte. Jesus ensina aqui, gente, claramente, que não há extinção de maneira nenhuma. Ninguém morreu, acabou, não. Jesus deixa claro aqui que todos aqueles que morreram, como Moisés, como Abraão, né, como Isaac, como Jacó, eles morreram, mas estão vivos. Estão no mundo espiritual. Deixa muito claro isso, né, para que não haja dúvida. E ele fala assim: eu sou Deus de Abraão. Nossos pensamentos indagam acerca daqueles que conhecíamos, mas que faleceram. Juntamente com Jó, perguntamos, isso é uma pergunta que Jó faz: morreu o homem, porventura tornará a viver? Jó já perguntava isso. E aí vem a questão da reencarnação, que a gente começa, Jó, ele fala de alguma forma sobre a... E Jesus respondendo que para Deus todos estão vivos, pois Deus não é Deus dos mortos, significa que no mundo espiritual estão todos vivos. Mas a questão da ressurreição que é mal vista, que é mal entendida, porque eles achavam que voltaria no mesmo corpo. Não era voltar no mesmo corpo, voltaria em outro corpo. A diferença é só essa. Havia uma confusão, mas volta sim, em outro corpo. Então é isso que a gente vai observar. A própria natureza de Deus requer que todos continuem vivos. Isso naturalmente demonstra a realidade da imortalidade da alma, gente. Tanto quanto a realidade da reencarnação dos mortos. Ou, na linguagem bíblica, da ressurreição dos mortos. A volta à vida, não no mesmo corpo, mas em outro corpo físico. Os elementos do corpo eles são dispersos depois na natureza, e aí o indivíduo volta em outro corpo. A doutrina espírita nos explica isso. Para os judeus, a vida perfeita, a perfeita vida imortal, requeria a união da personalidade inteira de corpo e alma. Teria que voltar no mesmo corpo. Aqui não há explicações sobre a natureza metafísica dessa união.
Apesar disso, o homem continua vivo até agora. No 15º capítulo da primeira carta aos Coríntios, Paulo procurou dar uma forma de definição sobre a ressurreição, que deve ser consultada, depois, quem quiser consultar. Jesus demonstrou que a relação que Deus mantinha com Abraão, Isaac e Jacó não cessara quando seus corações cessaram de pulsar. Antes, sua existência continuou, como também a relação com Deus e com Jesus, lá no mundo espiritual. E além de comprovar esse ponto, Jesus também defendeu outra doutrina que os saduceus zombavam, a saber, a realidade dos espíritos vivos dos homens, dos espíritos desencarnados, sem corpo, desencorpados. E isso Jesus fez por antecipação, porquanto os saduceus não haviam apresentado dúvida nenhuma quanto à sobrevivência da alma. Jesus defendeu a doutrina que fora tão bem elucidada por Platão e pelos antigos pais gregos da igreja, mas que só depois foi incorporada ao pensamento hebreu, no judaísmo, Jesus ensinou aqui o teísmo, em contradistinção com o deísmo. Vamos o que significa? Teísmo. O teísmo assevera que Deus criou todas as coisas e continua interessado profundamente em sua criação, dirigindo-a, ajudando-a, fazendo-a crescer. O deísmo ensina que Deus criou todas as coisas, mas as abandonou. E nada mais tem a ver com elas. E aí a gente pode notar, igualmente, que Jesus ensinou aqui a preservação da personalidade e da individualidade. No estado da alma e na ressurreição, ou na reencarnação, é Abraão que continua vivo, é Isaac que continua vivo, e são eles que ainda haverão de ressuscitar ou de voltar a reencarnar. Na época Jesus estava dizendo isso. Quantas vezes fizesse necessário até se tornar espíritos puros. Thomas Edison, o famoso inventor da lâmpada elétrica e de muitas outras coisas, deixou sua família perplexa ao fazer uma observação em seu leito de morte, já moribundo. Edison não era ateu, como muitos têm dito, mas não discutia suas crenças, nem mesmo com os mais íntimos. E aí, estando Thomas Edison a morrer, lenta e dolorosamente, a sala estava mergulhada em total silêncio, exceto o pulsar laborioso de seu coração. Subitamente, ele se sentou sem nenhuma ajuda. Levantou de pronto assim, abriu os olhos e olhou para a frente por alguns segundos. Então voltou-se para a esposa dele, e exclamou: "Estou surpreendido. E é muito belo do outro lado. Sim, Deus é o Deus dos vivos." Isso foram as palavras de Thomas Edison. E aí, para terminar aqui, ouvindo isto, a última frase. Trata-se da observação final feita por Mateus acerca do incidente, o que é um término um tanto diferente do que aparece nos demais evangelhos. Marcos e Lucas não falam isso. Em realidade, Marcos não tem observação final, exceto ênfase ao grande erro que os saduceus exibiam em sua teologia. Lucas menciona a aprovação de alguns escribas às palavras de Jesus, como também o temor, da parte de alguns, de continuar a fazer perguntas a Jesus. Mas Mateus nota a impressão que Jesus exerceu sobre o povo em geral, porque Mateus era o único que estava presente. Dessa forma, cada escritor dos evangelhos termina esse incidente de forma um tanto diferente. Mas esses finais são suplementares e não se contradizem. O povo comum conhecia o ensino sobre a ressurreição, mas não tanto o ensino sobre a imortalidade. E aí se surpreenderam com o que Jesus falou. Nesse versículo, Jesus ensinou definitivamente contra o sono da alma. E aquele que dorme eternamente. Isso também deve ser servido de refrigério para o povo, porquanto todos os homens se apegavam à existência, a despeito dos elementos negativos de que ela pode vir acompanhada. Qualquer coisa que segure aos homens a continuação da vida é impressionante e bem recebido. Jesus não era um mestre comum, e sua admiração não se devia tanto às suas declarações, mas também por causa da sua vigorosa apresentação da verdade. Quando os homens ouviam Jesus, sua alma comungava com a eternidade e essa experiência se tornava inesquecível. E aqui encerramos o de hoje. O nosso tempo está esgotado, então vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação,
Paulo Guedes.